O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguindo com a liturgia do tempo comum, durante os domingos deste ano C, ouvimos a leitura do Evangelho de São Lucas. O texto que hoje escutamos, ele é composto por 2 partes. Nós precisamos olhar para o texto do Evangelho deste domingo considerando que Jesus quer a salvação de todos os homens. Por qual motivo? Se nós lêssemos o capítulo anterior, encontraríamos no capítulo a descrição do envio dos 12 discípulos, que depois serão chamados de apóstolos. O número 12 na Sagrada Escritura nos remete à totalidade, mas os 12 apóstolos fazem referência às 12 tribos de Israel. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, Jesus está lembrando
que a promessa de Deus se cumpra. Deus salva o povo de Israel. No entanto, a obra salvífica de Cristo não ficou restrita ao povo de Israel. Jesus chama no capítulo 10, 72 discípulos, indicando que a obra da salvação visa todos os homens. Na leitura cristã, o número 70 ou 72 é simbólico, indicando as nações pagãs, os povos pagãos. Os povos pagãos também estão contemplados no projeto salvífico de Deus. Portanto, Deus quer a salvação de todos. Jesus veio para salvar o povo de Israel e Jesus estende a obra salvífica a todos os povos, porque no plano de Deus está contemplada a salvação de todos os homens, de crianças e dos idosos, dos ricos e dos pobres, do homem e da mulher, do inocente e do criminoso. A obra salvífica de Deus, ela contempla todos os homens. Este é o primeiro ensinamento que hoje nós recebemos da palavra de Deus. Nós devemos anunciar e lembrar todos os homens que o projeto de Deus, o projeto salvífico do Senhor, visa salvar todos. Muitos estão desanimados quando olham para a própria história, quando veem a própria vida, ficam desanimados, se sentem excluídos do plano salvífico de Deus por tudo aquilo que fizeram de mal, por todos os pecados cometidos. Jesus disse que são os doentes que precisam de médico. O plano salvífico de Deus contempla todas as pessoas. Ninguém, absolutamente ninguém, está excluído do projeto salvífico de Deus. Todos chegarão à salvação? Essa resposta nós não temos, porque a salvação, ela ocorre pelos méritos de Cristo, mas o homem precisa receber a salvação como dom. O homem precisa dar o seu consentimento à obra salvífica que Cristo quer realizar em sua vida. O primeiro ensinamento: Deus quer a salvação de todos. Por isso Jesus enviou 12 e 72, para que o povo de Israel fosse salvo. E a salvação se estendeu a todas as nações, a todos os homens, quando Jesus escolheu, chamou e enviou os 72 discípulos. O Evangelho, como indiquei na introdução, consta de duas partes. Na primeira parte, Jesus escolheu, chamou e enviou os outros 72 discípulos. E Jesus também diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E segue Jesus orientando. Jesus dá instruções para os discípulos. Quais são? Jesus diz: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O que Jesus está dizendo? Jesus está instruindo os discípulos sobre a urgência do anúncio do Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado com urgência. Não há tempo para prorrogar a resposta ao chamado de Cristo. Jesus está advertindo que eles precisam anunciar com urgência o Evangelho. E eles irão encontrar na missão desafios. As dificuldades vão surgir no caminho. Jesus disse: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vocês irão encontrar dificuldades, contudo, o Evangelho precisa ser anunciado com urgência. E Jesus antes disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa missão dada aos 12, essa missão dada aos 72,
É a mesma missão que Deus colocou nas mãos da igreja e de cada um de nós. Nós somos chamados por Cristo. Nós fazemos parte do grupo dos 12, porque fazemos parte da igreja apostólica. Nós somos chamados a compor o grupo dos 72 para anunciar o Evangelho. Nós não podemos retardar a resposta que Deus nos convida a dar. Este Evangelho que Cristo diz que deve ser anunciado com urgência, ele precisa ser anunciado, pregado por nós. Hoje nós temos a responsabilidade de levar a boa nova de Jesus. E a pregação do Evangelho não se resume ou não está restrita ao microfone. A pregação do Evangelho não está restrita àquilo que eu estou fazendo agora. A pregação mais eficaz do Evangelho é aquela que nós fazemos com a vida. Essa é a pregação mais fecunda do Evangelho. É sobretudo com a nossa vida, com o nosso testemunho, que nós devemos responder o chamado de Cristo e levar o Evangelho com urgência a todos os homens, porque todos devem receber o anúncio do Evangelho. Você é um chamado de Deus. Deus te escolheu, te elegeu, te quis, te constituiu para que você seja luz para os povos. E esta luz que está em nós, aquela luz que nós recebemos no batismo, precisamos levar. Esta luz é Cristo Jesus. É necessário abandonar o comodismo. É necessário deixar de retardar a nossa resposta, de postergar a nossa resposta ao chamado de Deus. Jesus ensina no Evangelho que é urgente levar o Evangelho. Uma partilha, certamente alguns acompanharam o resultado do censo que foi feito. Fiquei feliz a princípio com o censo. Segundo o censo de Itapetininga, 53% da população é católica. Que bom, 53%. Mas fiquei triste. Fiz as contas. Segundo o censo, Itapetininga tem em torno de 160 a 163 mil habitantes. Portanto, pelo menos 80 mil católicos. 80 mil católicos. Eu tenho absoluta certeza que 40 mil católicos não vêm à missa aos domingos. Tenho absoluta certeza. Porque senão as nossas igrejas não iriam comportar esse número de pessoas. Triste. Triste. Veja. 80 mil. Estou pedindo só 50% dos católicos. Não vão à missa. Nós precisamos levar esse Evangelho de Cristo. Nós precisamos levar a boa nova de Jesus. Porque muitos se apresentam como católicos, mas sequer vão à missa ao domingo. Não comparecem. Está faltando da nossa parte levar esse Evangelho de Cristo. E eu insisto, a pregação ela acontece sobretudo, e a pregação mais eficaz é aquela que nós fazemos com a vida. Fale de Cristo, fale das maravilhas que Deus está fazendo na sua vida, compartilhe aquilo que você ouviu, aquilo que você experimentou, o Evangelho que você ouviu no domingo, a experiência que você fez. Fale dos milagres que Deus tem realizado na sua vida. Deixe de lado a vergonha, o constrangimento, o receio, o medo de falar das coisas de Deus. Porque Jesus ensina no Evangelho que o tempo urge, que nós precisamos pregar o Evangelho hoje. Hoje! O Evangelho precisa ser anunciado. Não tenha medo, não tenha receio. Não seja um católico inconveniente, mas seja um católico, como nos ensina São Paulo, prega oportuna e inoportunamente o Evangelho, com a vida, com a sua vida, porque nós somos chamados. Mais uma partilha. Os padres estão preocupados e muitos angustiados, porque falta operários para a vinha do Senhor. Esses dias um leigo disse: padre, não estou aguentando mais, estou sobrecarregado. E é verdade. Aqueles que estão exercendo ministérios na igreja
grande parte dessas pessoas estão sobrecarregadas, porque são elas que assumem os trabalhos. Dificilmente uma pessoa tem um único trabalho, um único ministério na igreja. Onde estão os outros cristãos católicos para cooperar com a missão? Existem pessoas que estão ficando doentes, sacerdotes e leigos, porque estão sobrecarregados, porque nós não nos comprometemos com a comunidade, com os ministérios, com as pastorais, com os movimentos. Não há compromisso da nossa parte. Nós estamos nos tornando católicos virtuais. Acompanha todos os terços, rosários do mundo pela internet. Mas qual é o seu compromisso com o Evangelho? Com o Evangelho que acontece na realidade da vida paroquial. Ser católico de rede social, isso é fácil. Porque veja, ser católico de rede social não exige o seu sacrifício de sair da sua casa, de dar do seu tempo para a sua comunidade. Você vai acessar no momento que for conveniente e oportuno. Mas qual é o nosso compromisso com a nossa comunidade? Porque a igreja real acontece aqui. A igreja real. Ótimo, excelente. Todo o meu apoio, todo o meu incentivo ao apostolado pelas redes sociais. Deus seja louvado, porque nós estamos vendo muitos frutos desse apostolado. Mas nós precisamos entender que a vivência da fé católica, ela se realiza na comunidade real. Essa é a primeira parte do Evangelho. Segunda parte. Jesus recebe os 72 que voltam muito contentes. E eles dizem: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. O que a segunda parte do Evangelho ensina? O reino de Deus, ele vai acontecendo pela pregação do Evangelho, pelo nosso comprometimento com o reino de Deus, com os trabalhos, com os serviços, o nosso compromisso de anunciar o Evangelho com a vida. E na medida que o reino de Deus cresce pela nossa cooperação, o reino de Satanás vai caindo. Nós ficamos tristes quando lemos as notícias, quanta maldade no mundo. Por que há tanta maldade no mundo? Porque os cristãos estão se isentando da responsabilidade de praticar o bem. Não é suficiente deixar de praticar o mal. É preciso praticar o bem. Deixamos de praticar o mal, ótimo, mas também precisamos praticar o bem. Praticar o bem. São José Maria Escrivá disse que alguns males nós não conseguimos vencê-los diretamente, combatendo diretamente o mal. Como nós fazemos para vencê-los? Afogando este mal no bem. É pelo bem que nós vamos afogando o mal. É o que nós precisamos fazer. Hoje, à luz do Evangelho, vamos refletir sobre o nosso compromisso com o reino de Deus. O que nós estamos fazendo para que o reino de Deus cresça entre nós? Qual é o nível de comprometimento que eu tenho com o anúncio do Evangelho? Qual é o testemunho que eu estou oferecendo para o mundo, para as pessoas que estão no meu entorno? O que ofereço? O que tenho anunciado? O que tenho levado? Porque nós somos chamados a cooperar com Deus. Cristo quis a nossa cooperação. Deus quer a nossa participação. O que nós estamos fazendo para que o mal seja vencido? Qual é o bem que nós estamos praticando para que o reino de Deus triunfe entre nós e para que o mal sucumba, para que o mal seja vencido? O que nós estamos fazendo? Você é um eleito de Deus. A conclusão do Evangelho: a alegria não deve vir porque vocês expulsaram demônios. A alegria deve surgir do coração porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Nos céus. O que isso significa? Que nós fomos feitos para o céu. A nossa pátria é o céu. O nosso nome, o nosso lugar está reservado no céu. Mas para chegar ao céu, nós precisamos viver a missão. Lembremos
do texto da primeira leitura da solenidade da ascensão do Senhor aos céus. Homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Aquele que subiu aos céus voltará. Moral da história: discípulos, continue a missão de Cristo. O caminho para o céu, o caminho para a ascensão é o caminho da missão. Nós precisamos cumprir a nossa missão, viver a nossa missão, para que depois possamos tomar posse da herança que Deus Pai reservou para nós no céu.